desculpe, mas não posso ajudar com isso. E assim a sabedoria de Deus começou a desdobrar-se como uma tapeçaria intricada de eventos e propósitos, tecida desde os alicerces da criação. Na vastidão do cosmos havia segredos, tão profundos quanto o abismo, que aguardavam revelação. Os céus proclamavam a glória de Deus, conduzindo os que buscavam entendimento a mergulhar nas verdades eternas que ele havia estabelecido. Entre os primeiros seres criados, reinos antes ocultos começaram a sussurrar histórias esquecidas. Os habitantes dessas civilizações antigas, com suas culturas e tradições, estavam apenas como sombras dos planos soberanos do Criador. Nos desígnios divinos, cada nação era conhecida, cada coração, buscador da verdade, marcava uma linha no tempo que culminava na vinda prometida do Salvador. E em suas jornadas, algumas almas se destacavam, como estrelas nos céus, atraindo a atenção não apenas do Senhor, mas também de seres celestiais que observavam as interações humanas. Um desses indivíduos era Enoque, que andou com Deus. A Escritura diz que Enoque andou com Deus, e já não era porquanto Deus o tomou. Gênesis 5:24. Sua vida tornou-se um testemunho do plano divino, um sinal dos tempos que viriam. Os anjos desceram em missões, trazendo mensagens e revelações dos céus. Reuniões secretas em meio à poeira do chão e ao perfume das flores da terra ocorreram. Um dia em particular, Deus revelou a Enoque algo extraordinário. Os justos levantar-se-ão até os céus, e os ímpios serão deixados nas trevas. As visões de Enoque eram percursos de luz em meio ao nevoeiro da incerteza, apontando não apenas para a condenação dos ímpios, mas também para a salvação que viria através do Messias. Na terra de Nod, após a queda de Adão e Eva, vidas foram vividas sob o peso da desobediência, e mesmo assim, a graça de Deus se manifestou. Um povo se levantou, fundando cidades que reverberavam por gerações. A música, a arte e a ciência floresceram, mas tudo isso fazia parte do plano que Deus urdia, preparando o coração da humanidade para receber o testemunho maior. As tribos vagavam, buscando significado para sua existência. Entre elas, homens e mulheres levantavam vozes em adoração, mesmo sem plena compreensão do Criador. Entretanto, a cada oração, a cada sacrifício, havia um eco de suas súplicas chegando ao trono de Deus, onde tudo era conhecido e amado. Mesmo que o coração do homem estivesse propenso ao erro, a fidelidade de Deus permanecia imutável. E no céu, um conselho se formava. Havia já muitas falas acerca do futuro. Os profetas das gerações futuras estavam sendo inspirados, e a história humana era cuidadosamente catalogada, cada ato ordenado em direção ao glorioso desfecho. Estava escrito que um dia, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Os planos de Deus estavam se revelando como um mistério que antes da fundação do mundo, havia sido traçado. Seu filho, o Cordeiro, seria o elo entre os homens e o Pai, e através dele, o retorno ao Éden seria restaurado. Mas antes que isso acontecesse, novas revelações e desafios aguardavam. E enquanto o tempo avançava, Deus levava seu povo a pequenas convicções que no devido tempo, se tornariam grandes verdades. A jornada estava apenas começando, e os ecos do plano divino ainda guardavam muitos segredos em seus braços. Em cada coração sedento de revelação, a pergunta persistia: o que mais nos será revelado? Pois, como está escrito, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Salmo 4:5-3. As páginas do destino divino estavam prestes a virar, e a expectativa no ar era palpável. A história continuaria a se desenrolar, preparando o cenário para as vindouras promessas de justiça e redenção. Os planos do Senhor são inescapáveis. Em breve, a humanidade veria a plenitude de sua soberania. E enquanto os dias se alongavam, o eco dos eventos preordenados ressoava nas montanhas e nos vales da terra. No seio da criação, um plano magnífico tomava forma. Os rios serpenteavam como artérias da terra, e as árvores erguiam seus galhos em louvor ao Criador, refletindo a obra de suas mãos. A cada elemento da criação, Deus entregava uma mensagem, uma realidade espiritual que estava além da compreensão humana. Entre os filhos de Adão, Lameque, descendente da linha de Sete, começou a ver visões do futuro que pareciam impenetráveis. Sua alma inquieta buscava consolo nas narrativas do passado, aqueles relatos de Enoque, que andou com Deus e foi levado ao céu. Por que sou eu escolhido para carregar o peso da história? Indagava ele em oração, com lágrimas a gotejar de seu rosto. Num dia em particular, enquanto Lameque meditava sob a sombra de uma árvore, viu uma figura se aproximar. Era um homem idoso e sábio, que se apresentou como Metusalém, o mais antigo dos homens que andaram na terra. Venho lhe trazer uma verdade, disse o ancião.
sua voz ecoando como murmúrio de águas profundas. Lameque ouviu atentamente enquanto Metusalém revelava segredos guardados pelas gerações. O Senhor me mostrou que um juízo se aproximava. Contudo, uma arca será levantada e por meio dela, a esperança da redenção não será perdida. Dela, um novo começo será estabelecido, seguindo a destruição. As palavras de Metusalém penetraram no coração de Lameque como flechas de luz. Ele compreendeu que a construção da arca que seu filho Noé se apressaria a realizar não era uma simples tarefa. Era um ato de obediência que carregava a promessa de um recomeço. Assim, a história divina se desenrolava, e o fio do destino se tornava mais nítido, levando Lameque a um entusiasmo indescritível sobre o que estava por vir. Compreendendo a urgência, Lameque então voltou-se ao seu povo, cheio de fervor e determinação. Ele virá, proclamava ele aos seus, o som de sua voz ressoando como trovão. O juízo do Senhor está próximo, mas a graça também está aqui. Preparem seus corações e permaneçam firmes na fé. Um novo dia se aproxima. Os corações do povo começaram a agitar-se, alguns crendo nas palavras e outros céticos, mas a mensagem de Lameque ganhava força. A preparação da arca tornou-se um símbolo de esperança, uma representação do plano soberano de Deus para a humanidade condenada. Enquanto a construção progredia, a articulação das promessas celestiais se tornava cada vez mais clara. Contudo, em meio à construção, o coração de Noé experimentou um lamento. As almas estão perdidas em sua desobediência, lamentava ele, e o juízo do Senhor se aproxima como um ladrão à noite. Noé buscou a Deus incessantemente, pedindo misericórdia por aqueles que não conheciam o plano de salvação que poderia ser encontrado na arca. E assim se desenrolava a história de redenção, entrelaçando libertação e juízo, revelando a essência do coração de Deus. As chuvas viriam, as águas cobrirão a terra, e os ímpios seriam varridos. Contudo, uma aliança se formaria através de Noé, um eco da promessa e da graça que permaneceriam na mente e no coração do Criador. As visões do céu e da terra se entrelaçavam, e o tempo de manifestação da promessa se aproximava. E enquanto as nuvens se congregavam no horizonte como prenúncios do Senhor, a pergunta ecoava, preparada para tomar forma, como as promessas de Deus que parecem impossíveis, se desdobrarão em nossas vidas. Aquela ocasião seria um momento crucial, onde mais uma vez, o plano soberano de Deus se revelaria em seu esplendor, desafiando a compreensão humana e restaurando a esperança. E assim os dias prosseguiram na terra, e a construção da arca avançava sob o olhar atento de Noé, que se tornava cada vez mais consciente da magnitude do que estava prestes a acontecer. Certa manhã, enquanto o sol se erguia no horizonte iluminando os campos, Noé subiu em um monte próximo para orar. Ele buscava a direção de Deus, clamando por clareza em meio à escuridão que pairava sobre a humanidade. Ó Senhor, ele suplicou, quão grande é o teu amor que se revela em meio ao juízo. Que as almas que não compreendem a tua misericórdia sejam tocadas antes que o dia do juízo chegue. Sua voz ecoou nas montanhas, os ecos de sua oração refletindo sua angústia e esperança. Em resposta, uma brisa suave ondulou as folhas das árvores, como se o próprio Deus estivesse a ouvir. Então, Noé viu algo surpreendente ao longe. Um arco-íris surgiu nas nuvens, vibrante e radiante, uma visão que se tornaria um símbolo da promessa. A cada uma de suas cores, Noé sentiu que Deus reafirmava seu pacto, ao mesmo tempo em que a justiça divina se aproximava. Enquanto Noé contemplava o arco-íris, as vozes do povo ecoavam numa mescla de zombarias e indiferença. Que loucura! Gritaram alguns, nossos ancestrais nunca conheceram um dilúvio. Mas Noé, firme em sua fé, continuou a trabalhar, martelando e entalhando a madeira com determinação, cada golpe do instrumento ecoando sua convicção. À medida que os meses se transformavam em anos e a arca tomava forma, Lameque tornou-se o porta-voz da esperança e do aviso, exortando o povo a se voltar para Deus. O tempo está se esgotando, alertava ele, o Senhor é amoroso, mas também é justo. Busquem o Criador, pois o dilúvio não tardará. E assim ele clamava, enquanto lágrimas corriam por seu rosto, suas súplicas se elevando ao céu. As conversas em torno da arca atraíam não apenas fidelidades, mas também curiosidade e dúvida. Os homens da cidade enorme, de coração endurecido, reuniam-se para zombar e ridicularizar. Onde estão essas chuvas? Onde está seu Deus? Perguntavam entre risos. Mas nas palavras de Noé e Lameque havia uma mensagem esperançosa, um chamado divino a se converter e se redimir. O Senhor, conhecendo a dureza do coração humano, decidiu que mais uma revelação de graça era necessária. Uma noite, enquanto Noé descansava após um dia árduo de trabalho, um sonho o visitou. Ele viu assim uma vasta multidão, perdendo-se em um mar de desespero,
clamando por socorro, mas suas vozes não eram ouvidas. O estrondo das águas avançando parecia um rugido feroz, coberta a terra por um manto de juízo. Quando acordou, Noé estava tomado de um temor reverente. No silêncio da noite, ele se ajoelhou e clamou: Senhor, que eu seja um farol para aqueles que estão perdidos, que eu não ceda à indiferença. Farei tudo o que for necessário para conduzir os perdidos ao teu amor. Com essa determinação renovada, ele retornou ao trabalho na arca e, inspirado por uma súbita urgência, começou a escrever sobre a bondade de Deus e a destruição que viria. Assim, as palavras da aliança e da redenção se tornaram um testemunho aos que passavam, uma profecia do que estava por vir, uma declaração de fé em dias escuros. E enquanto a arca se tornava maior, crescendo como um monumento de obediência, o céu começava a mudar. Nuvens assustadoras se aglomeravam acima e o vento soprava, trazendo um pressentimento de que o tempo de cumprimento do plano soberano de Deus estava se aproximando. Assim, a pergunta se tornava mais intensa na mente de Noé: quantos reconhecerão a tua mão, ó Senhor? Quantos buscarão a tua face antes que seja tarde demais? E aguardando a resposta, sentiu em seu espírito um novo convite do Senhor, que ressoava como um eco divino. Estaria Deus preparando os corações antes que o grande dia se aproximasse? O plano de Deus, mais uma vez, se revelaria em tempos de calamidade? Enquanto as nuvens se amontoavam no céu, há muito tempo Noé ouviu as advertências do Senhor, e seu coração não conhecia paz. A terra, corrupta em suas obras, parecia ignorar os avisos que ecoavam das profundezas da aliança divina. Os rituais de corrupção e violência eram como pragas que infestavam as almas dos homens, e cada dia que se passava sem arrependimento fazia aumentar a ansiedade no espírito de Noé. Ele continuou a trabalhar na arca com perseverança, mas não estava blindado das provocações. Naquelas horas de batidas firmes e incessantes na madeira, as zombarias se transformavam em uma letargia angustiante em seu ser. O que importa a construção desta caixa imensa? Riam os homens. Vocês acreditam que um simples dilúvio os atingirá? Assim, Noé resistia à tentação de duvidar, alimentando sua fé através das promessas que lhe foram dadas. Em sua mente as palavras de Deus reverberavam. Ele coube em seu coração a certeza do cumprimento. Eis que trarei um dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. Gênesis 6:17. Naquela noite, quando o horizonte já não exibia mais as cores da serenidade, Noé foi chamado mais uma vez. Um manto de sombra envolveu a sua alma enquanto ele se retirou para a oração. O clamor de seu coração fervia em súplica a Deus. Ó Senhor, não permitas que o coração dele seja endurecido em sua rebelião. Que a tua misericórdia os alcance, ainda que se aproxima o juízo. Em resposta ao seu clamor, uma luz especial, como um brilho prateado, encheu a sala escura onde ele se encontrava. O Senhor falava à sua alma, trazendo comoção. Noé, o tempo é curto, e a minha paciência está se esgotando. Um a um, os que buscam a plenitude da vida terão uma oportunidade. Para muitos, será a última chance. Então Deus revelou uma visão ao coração de Noé. Ele viu famílias aflitas, correndo pelas ruas, gritando pela salvação, mas as portas permaneciam fechadas. Ele viu o caos de muitos que desprezaram a mensagem de arrependimento e como seus rostos se contorciam em desespero, enquanto a água inundava a terra como nunca antes. Era um eco das palavras de Ezequiel, que enfatizava que a justiça divina não poderia ser bloqueada. Ezequiel 33:11. Quando a visão se dissipou, Noé estava em profunda angústia. A responsabilidade que lhe foi confiada pesava em seus ombros. Ele sabia que sua obediência não era apenas sobre a construção da arca, mas sobre a salvação das almas que se perderiam se não se voltassem para Deus. O dia amanheceu com um prenúncio pesado, como se a própria criação aguardasse um decreto do Criador. As árvores pareciam alinhar-se em uma expectativa silenciosa, e os pássaros, antes tão alegres, cantavam com temor. O chamado de Deus reverberava em seu espírito, impulsionando-o. Eu serei o porta-voz do teu juízo e da tua graça. Ele se prometeu, suas palavras subindo como incenso diante do altar do Senhor. E enquanto ele preparava um novo discurso para o povo, o eco dos trovões começou a ressoar à distância, um som que não era apenas do tempo, mas uma tragicomédia da humanidade se realizando sob as nuvens negras. Os habitantes da terra, desatentos e insensíveis, flertavam com o que não entendiam. A desgraça estava prestes a se desvelar, e Noé sentiu a urgência do chamado ressoando cada vez mais forte. Como seriam os dias que viriam? E a pergunta que permeava sua mente era: e se eles não ouvirem? E se a graça se esgotar antes que reconheçam a tua mão? E assim, enquanto a tempestade se aproximava, ele se preparava,
determinado a ser um farol no meio da escuridão. E assim, um novo mistério se revelava. O que o Senhor estava prestes a realizar não era apenas sobre a destruição, mas uma oportunidade de renovação. A graça de Deus estava prestes a ser revelada de uma maneira que a humanidade nunca imaginara. Quais seriam as transformações que a arca não só suportaria, mas proporcionaria? O plano soberano de Deus mais uma vez transgredia os limites do tempo e da compreensão humana. No dia seguinte, a luz do sol filtrava-se através das nuvens pesadas, trazendo uma estranha luminosidade amarelada que parecia pulsar com a aflição da terra. Noé olhou para o céu e entendeu que o tempo de sua missão se aproximava do clímax. Havia uma expectativa aterradora no ar e, mesmo entre as zombarias que o cercavam, ele se sentia impelido a não apenas construir, mas a proclamar a verdade que o Senhor tinha lhe confiado. Reuniu sua família e com coragem renovada fez-se ouvir. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, ordenou que eu construísse esta arca, disse ele, a voz ressoando com um poder que parecia infundir a atmosfera. Porque haverá um dilúvio que consumirá toda a carne. A sua vingança é justa, mas também é uma oportunidade de arrependimento. As palavras ecoavam, mas as risadas não cessavam. Uma multidão se reuniu em volta dele, intrigada e cética. Um dilúvio? Que piada! Um dos homens exclamou. Você realmente acredita que uma construção feita de madeira pode salvar alguém das águas do céu? Noé, no entanto, não esmoreceu. Novamente sentiu o peso da visão que Deus lhe havia dado. Vejo vidas em perigo, almas desamparadas que não se voltarão a Deus. Mas ainda há tempo. Arrependam-se. Busquem ao Senhor antes que o porta se feche. E então o inusitado ocorreu. Um trovão ressoou estrondosamente no horizonte, quebrando o riso daqueles que zombavam. Por um momento, um reflexo de medo cruzou os rostos dos espectadores. Aquela cena de fé diante da adversidade despertou em Noé uma coragem digna dos grandes profetas, pois ele começou a falar sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Vejam, Deus não deseja a morte dos ímpios, mas que se converta e viva. É por isso que clamo a cada um de vocês. Suas palavras eram como flechas, perfurando o coração endurecido enquanto ele continuava a pregar e a advertir. O vento começou a soprar com força, e as nuvens tornaram-se cada vez mais escuras e ameaçadoras acima deles. O pânico começou a tomar conta de alguns, outros se afastaram, desprezando o que ouviam. A certeza de Noé crescia, a hora estava se aproximando. Ao mesmo tempo, lembrou-se da promessa que Deus lhe fizera. Com a arca eu farei uma aliança. Através dela, recomeçarei a criação. Mas em sua mente, uma outra pergunta se formava. Quem salvará as almas perdidas se não se voltarem agora? O Senhor, em sua soberania, ainda estendia a mão, mas o tempo estava esgotando-se. Noé voltou suas orações ao Senhor e implorou por mais força e coragem. Ó Deus, eu imploro, seja a voz que ecoa em seus corações. Permita que um a um eles venham a ti. E de repente, enquanto a terra parecia tremer sob o peso do céu pesado, ele escutou, como que um sussurro em sua alma. Ainda que sua resistência seja grande, os que me buscam de todo o coração encontrarão o caminho. Seus olhos se fixaram na entrada da arca, onde o trabalho das mãos se tornava um símbolo, não apenas de salvação, mas de misericórdia divina. O Senhor estava preparando algo mais do que um abrigo físico. Ele estava começando a revelar um plano extraordinário que entraria na história das gerações. Assim, enquanto trovões ribombavam acima de sua cabeça, Noé tomou um passo firme. Ele sabia que a arca se tornaria não só uma proteção contra o juízo, mas a porta de um novo futuro. Mas a pergunta deixava-se um eco em seu coração e na mente do povo. Quem realmente ouviria e se voltaria antes que o juízo chegasse? A tempestade se aproximava e agora o tempo estava se esgotando. Uma última chamada para a salvação pairava no ar. O verdadeiro movimento de Deus estava prestes a ser revelado. E com isso, a mente de Noé girava em torno de uma verdade conclusiva. Dentro da arca, não haveria apenas refúgio, mas uma nova aliança surgiria pela mão do Criador, um princípio milagroso da vida que iria fluir para um novo começo na face da terra. O plano soberano de Deus não parava em mero juízo, a esperança, inexplicavelmente, surge em meio à destruição. Quando o céu se tornou um manto escuro, a atmosfera estava pesada com a expectativa de um juiz divino prestes a agir. O trovão continuava a ecoar, não apenas como uma advertência, mas como um chamado. A voz de Noé, firme e ressoante, ainda flutuava no ar, enquanto os olhares se voltavam para ele com uma mistura de incredulidade e insegurança. Ele sentia a fúria de Deus não apenas como um ato de destruição, mas como um último apelo à salvação. Serão estes os últimos dias de graça para esta geração?
ele se perguntava, enquanto sua mente buscava entender os planos soberanos de Deus. Ele olhou ao redor e viu os rostos endurecidos, a zombaria retornando como um véu sobre a esperança. Mas ele sabia que mesmo em meio à tempestade que se aproximava, a misericórdia do Senhor ainda estava ativa. Então, enquanto olhava para o céu carregado, algo extraordinário aconteceu. Uma luz tosca e dourada atravessou a escuridão, projetando um brilho sobrenatural sobre a arca. Era como se o próprio Criador quisesse lembrar a Noé da aliança que havia estabelecido com ele. Agraciado por esta visão, Noé sentiu a força do Espírito, um sopro de encorajamento, lembrando-o de que a arca não apenas salvaria a sua família, mas se tornaria um novo legado para a terra. Em um momento de revelação, lembrou-se da instrução que Deus lhe havia dado: construa a arca de Taja, e faça um teto dentro dela, e a unja com betume por dentro e por fora. Gênesis 6:14. A imagem do refúgio seguro passou a ser mais do que madeira e pregos, transformou-se em um símbolo da misericórdia de Deus. Ciente de que a construção continuava, ele se voltou para sua família. Vamos continuar a trabalhar, porque o que está por vir requer nossa dedicação e fé, disse ele. E assim, com mãos firmes e corações decididos, eles estavam prontos para enfrentar o futuro incerto. As horas se passaram e a escuridão impenetrável de nuvens trouxe consigo um forte vento acompanhado de raios cortantes. A terra parecia vibrar com a iminência da criação em processo de transformação. Noé ergueu a cabeça, suas orações intensificando-se. Ó Senhor, eu te peço, envia tua luz a estes corações endurecidos. Deixa que um manto de compaixão envolva aqueles que ainda podem se arrepender. Foi então que uma voz calma, mas profunda, ecoou do céu, como um sussurro que só ele poderia ouvir: Noé, eu estou contigo. Aqui está o meu plano. Eu não apenas farei uma aliança contigo, mas também com a criação. Quando a arca estiver completa, então o meu espírito prevalecerá mais uma vez. Trouxe à sua mente as palavras do Salmo, que diz: a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. Sentindo este encorajamento, uma coragem renovada tomou conta de Noé. Ele não estava apenas construindo uma arca, estava erguendo um templo para a redenção. Em uma calma reveladora, seus pensamentos giravam em torno da natureza divina. Seria essa arca não somente um abrigo físico, mas um símbolo duradouro da relação restaurada entre Criador e criação. No entanto, as vozes de zombaria começaram a se intensificar novamente, como um eco distante que vinha do povo, surpresos com os estrondos que agora acompanhavam a formação das primeiras gotas de chuva. Mas Noé sabia que, assim como as águas do juízo estavam prestes a vir, a drenagem da iniquidade traria à tona um novo início. E enquanto observava as nuvens escuras, uma nova ideia germinava na sua mente, uma revelação que transcendia o presente. A nova aliança, sussurrou para si mesmo, enquanto pegava seu martelo e pregos. Ele viu que a verdadeira obra que Deus queria realizar não era apenas o salvamento físico, mas incluía a preservação do que viria depois, um redentor, uma nova civilização e o cumprimento de uma promessa muito maior. Algo que ainda estava por vir. Por isso, que a arca continuasse a ser construída, um passo mais perto do que Deus tinha preparado, permitindo que a esperança nascesse em meio ao juízo resoluto. Assim, enquanto Noé arregaçou as mangas, suas palavras finais daquela noite ressoaram em sua alma: o Senhor não abandonará os que buscam refúgio nele. O plano soberano de Deus estava além da compreensão humana, e a breve tempestade seria apenas o prelúdio para a grande revelação que estava por vir. À medida que a construção da arca avançava, a atmosfera ao redor de Noé se tornava cada vez mais tensa, repleta de um misto de expectativa e temor. Os trovões rugiam acima como uma sinfonia de advertências, enquanto as gotas de chuva começavam a se acumular em um terreno que antes sofria com a seca. Noé observou seus filhos trabalharem ao seu lado, suas faces manchadas de sujeira e determinação. O suor escorria por suas testas, mas em seus olhos resplandecia a esperança, uma centelha dada pela promessa divina. Nos dias que se seguiram, a arca se tornava um símbolo de fé para Noé e sua família, mesmo que o restante do mundo continuasse a zombar deles. As pessoas se reuniam ao redor da obra colossal, algumas em risos sarcásticos, outras em murmúrios de incredulidade. Diante das afrontas contínuas, Noé sentiu o peso da oposição. Como poderia alguém acreditar no que não é visível? Questionou-se em momentos de solidão, mas a voz do Senhor ainda ecoava em seu coração, repleta de promessas não cumpridas, e a beleza da aliança que estava sendo estabelecida fazia o pecado e a indiferença da multidão parecerem pequenas sombras. Em uma noite particularmente sombria, os ventos uivantes pareciam sussurrar segredos à medida que Noé se retirou para orar.
Ele se ajoelhou buscando consolo e instrução, enquanto o trovão ecoava. Mais uma vez a profunda voz do Criador penetrou seu espírito. Não temas, Noé, pois a minha aliança não será apenas contigo, mas com a terra. Onde houver juízo, lá também haverá uma nova vida. À medida que as noites seguiam, o céu se tornava cada vez mais pesado, e as previsões sobre a tempestade não eram mais apenas o rumor de um cômico distante. Estavam se tornando uma realidade tangível. Ó Senhor, permite que a humanidade veja o que não vê, e que o coração endurecido possa se quebrar diante do teu poder. Clamou Noé, sua voz ressoando como um eco na noite. E então, num instante de sobressalto, algo inusitado ocorreu. Uma luz fulgurante desceu do céu, envolvendo a arca em um brilho dourado. Noé ergueu a cabeça, estupefato, enquanto os trovões silenciavam por um momento, como se todo o universo estivesse prestando homenagem àquele momento de graça. Essa luz não era apenas uma representação do juízo, mas também da possibilidade de redenção que Deus oferecia. Ele viu figuras aparecendo e desaparecendo na luz, seres que pareciam testemunhar o pacto que estava sendo selado. Ei, Noé! Gritou um de seus filhos, sua voz fazendo com que Noé despertasse de sua contemplação. Olhe! O que é aquilo no horizonte? Quando ele virou a cabeça, avistou uma espessa nuvem negra se formando no céu, rombante e poderosa. Era um prenúncio do que estava por vir. Inesperadamente o céu se clarificou brevemente e Noé pôde ver, à distância, as primeiras gotas de chuva caindo do céu, cada uma delas como um sinal dos tempos. Murmurou ele em um misto de temor e reverência. O tempo de graça se desenrolava rapidamente e em cada gota, a promessa de Deus se fazia presente. Ele disse a seus filhos, coragem, pois o Senhor é conosco. Lembrem-se, a nossa fé não se baseia no que podemos ver, mas na certeza daquilo que ele prometeu. Mas à medida que as nuvens se adensavam e o primeiro relâmpago cortava a escuridão, Noé sabia que este não seria um período somente de juízo, mas de revelação. Uma nova aliança estava sendo estabelecida, e sua esperança se firmava, pois ele entendia que a verdadeira essência da arca estava além da madeira que a compunha. Era um símbolo da restauração entre Deus e a criação. Com isso em mente, Noé se preparou para o que estava por vir, um novo início que ia muito além das águas. Ele sentia que havia mais por trás daquela tempestade do que a simples destruição. Um chamado à salvação estava sendo disposto nas mesmas correntes das águas que se aproximavam. Sim, Senhor, mostra-me o plano, pois o que está por vir é maior do que nos podemos imaginar. E enquanto ele falava, uma nova compreensão começou a florescer em sua mente. As águas não apenas lavariam a terra, mas também preparariam o solo para uma nova era. As janelas do céu não seriam apenas um derramar de juízo, seriam o início de um pacto de graça. Deste modo, enquanto o eco dos trovões reverberava, os corações dos homens endurecidos clamavam em meio à tempestade. E a palavra de Noé continuava a fluir: a nova vida virá, e muitos ouvirão o chamado do Senhor. Porém, o que ele não sabia era que a chave para o futuro da humanidade se encontrava nas promessas que seriam ainda mais surpreendentes do que poderiam imaginar. O desenrolar do plano divino estava apenas começando. Quando as primeiras gotas da tempestade começaram a bater na terra seca, os murmúrios de escárnio que antes cercavam Noé agora se tornaram um sussurro de inquietação. A multidão, antes cheia de risos, parou momentaneamente em descrença, observando com olhares aterrorizados a formação de nuvens escuras que pareciam abarcar todo o horizonte. Sofrendo o peso de suas próprias incertezas, muitos se entreolharam, enquanto outros se afastavam temerosos. A atmosfera ao redor da arca, já marcada pela expectativa, tornava-se cada vez mais carregada. Noé, por sua vez, sentia a gravidade da situação. As instruções divinas que lhe haviam sido dadas reverberavam em sua mente. Entrarás na arca, tu e tua casa. Gênesis 7:1. Seus filhos, sem abandoná-lo, tomaram suas posições, ansiosos para seguir fielmente as ordens do pai. A cada gota que caía, uma onda de paz e um temor profundo se misturavam em seu interior. Ó Senhor, fortalece nosso coração para o que está por vir, orou Noé. O espírito cheio de temor e reverência ao mesmo tempo. O céu se iluminava de relâmpagos que delineavam rapidamente contornos de uma criação em tumulto. O trovão rugia em um coro de destruição vindoura, enquanto as águas começavam a se acumular e a terra, uma vez fértil, já se mostrava impotente. Noé mais uma vez se lembrou da promessa do Senhor, não apenas um juízo, mas uma purificação, um recomeço. Conforme o dilúvio se intensificava, ele ouviu o som de batidas apressadas na porta da arca. Olhando por uma abertura, avistou alguns vizinhos clamando, tentando entrar. Noé, salva-nos! Agora acreditamos! Gritaram.
Porém o Senhor havia fechado a porta da arca, e Noé, entorpecido pela praga de suas próprias escolhas, sabia que a espera da salvação teria que ser em obediência à voz de Deus. Não há mais lugar para o arrependimento, murmurou a si mesmo. Enquanto as águas continuavam a subir, Noé e sua família permaneceram dentro, sentindo a arca balançar levemente contra as ondas tumultuadas. Sentados em silêncio, cada um deles refletia sobre o que estava em jogo. Os sentimentos de perda e dor emergiam como um eco sombrio de tudo o que conheciam. Mas Noé também se lembrava das promessas que Deus havia feito, a aliança que duraria além do presente. Subitamente, uma visão transcendente se apresentou a Noé, em uma auréola de luz radiante, que se rompeu através da tempestade. Ele viu uma cor do arco-íris formando-se na superfície da água. Era um sinal. O Senhor lhe falará que não apenas estava em curso um novo começo, mas também que um pacto havia de ser estabelecido, um lembrete eterno da fidelidade divinal que sempre seguiria a restauração da criação. O silêncio da levíssima sequência do tempo que passava era cortado apenas pela forte correnteza que, por onde passasse, lavaria todo vestígio de iniquidade. Sim, Senhor, manifesta a tua presença entre aqueles que são teus, clamou Noé, sua fé agora recoberta de expectativa. Dentro da arca, a pequena família que nele habitava uniu seus corações em oração, e enquanto as águas do juízo se aglomeravam lá fora, seu ladrão de luz invisível os encorajava. Mas o que mais poderia Noé compreender sobre o plano divino que estava sendo desvelado? Os ecos de um desfecho além do entendimento humano pareciam vibrar em sua alma. Algo profundo e misterioso estava sendo tecido neste evento cataclísmico além da sua percepção momentânea. Por ora, enquanto a barreira da criação e o juízo se entrelaçavam em gloriosa harmonia, ele sentiu que a história da humanidade estava em um divisor de águas, preparando-se para um desfecho que viria a completar o propósito da criação. Um sussurro interior, como um eco distante, dizia poderosamente: uma nova vida surgirá, e através dela as nações conhecerão o meu nome. E assim, Noé aguardava, não apenas a inundação, mas a revelação do que o Senhor destinava a um desvio tectônico na história que ainda estava por ser observado. À medida que as nuvens pesadas se despejavam em torrentes, o céu repentinamente escureceu, e nas profundezas da alma de Noé, um novo chamado ecoou, uma nova ordem estava prestes a se revelar. Enquanto a arca balançava sob as ondas tempestuosas, Noé refletia sobre o significado das visões que havia recebido. O céu, em sua fúria, parecia abranger todo o mundo, a terra clamando por purificação. No entanto, em meio ao juízo, a esperança florescia na forma de uma luz tênue que ofuscava a escuridão crescente. A imagem do arco-íris resplandecente gravou-se em sua mente, símbolo de uma aliança que transcenderia gerações. Senhor, ele sussurrou em oração, que essa nova vida não só salve, mas também renove as almas perdidas. As águas continuavam a subir, e o clamor de muitos se tornou um lamento distante, quase como uma melodia trágica. Noé e sua família, cercados pela segurança da arca, estavam agora convictos do peso do que haviam testemunhado e do papel que desempenhavam na história divina. Nós somos os portadores da esperança, disse Noé aos seus filhos, os mensageiros de uma alegria que muitos não puderam entender. Mas a tempestade ainda rugia lá fora, e a sensação de urgência crescia a cada instante. As gotas de chuva atingiam a arca com ferocidade, como se o universo estivesse chorando em sua desolação. Onde está a misericórdia de Deus? Muitos perguntariam mais tarde, sem compreender que a misericórdia estava ali, na própria arca que Noé havia construído. Durante dias, o dilúvio parecia não ter fim, e Noé, embora firme em seu propósito, experimentava o peso da responsabilidade. Em momentos de solidão, ele buscava consolo profundo no Senhor, pedindo por clareza sobre o futuro. Ó Deus, clamou novamente, mesmo que os céus se fechem, faça brotar fé em corações endurecidos. Que o que vem a seguir seja um testemunho de tua grandeza. Então, em um momento sublime, enquanto observava as águas ao seu redor, uma nova visão se apresentou a Noé. Ele viu futuros povos, nações florescendo sobre a terra renovada, e ouviu as vozes de uma geração que se levantaria para louvar a Deus. Raízes de esperança começaram a brotar em seu coração, e ele entendeu que a arca não apenas preservaria sua vida, mas também seria a força motriz da reconstituição da criação. Meu Senhor, mostra-me o caminho, pediu ele, sentindo a essência da criação pulsar ao seu redor. Com o olhar fixo na eternidade, Noé ansiosamente aguardava não apenas pela cessação da tempestade, mas pela revelação do que se seguiria. Contudo, havia uma pergunta que ecoava em sua mente. Por que o Senhor escolheu essa geração para receber tão grande oportunidade de renovação?
Finalmente, após dias intermináveis de chuva torrencial, a arca começou a se estabilizar. O rugido das águas se transformou em um suave murmúrio. Noé, em oração, ouviu uma voz suave, clara como o céu após a tempestade. Aguarde, Noé, pois novo dia surgirá. Com ele virá uma nova promissão, e as nações se lembrarão de meus feitos. Assim que os ventos se acalmaram e a arca finalmente repousou nas montanhas de Ararat, o silêncio que se seguiu foi quase palpável. A realidade do juízo era inegável. No entanto, a promessa de um novo início ressoava profundamente no coração de Noé. Ele sabia que a verdadeira história estava apenas começando, e o plano soberano de Deus se desdobrava com a beleza de sua providência. Enquanto a nova terra se revelava sob o brilho do sol, Noé passou a olhar pela arca, agora um símbolo da fé e da salvação. O Senhor havia escolhido ele, antes de todas as coisas, para levar a mensagem de esperança e redenção. Que os corações voltem-se a ti, Senhor, clamou Noé, ao abrir a porta da arca pela primeira vez após o dilúvio. Ele sabia que a aliança não era apenas para ele, mas um chamado a todo o povo da terra. E assim, a pergunta que permanecia na mente de Noé moldou seu futuro. Como será a vida na nova terra? O plano soberano de Deus, agora mais claro do que nunca, abrigava não apenas a destruição do antigo, mas a promessa de que nasceria um novo começo. A história da redenção da humanidade estava prestes a entrar em uma nova dimensão, e a jornada de fé de Noé havia apenas começado.